E aí galera, eu reassisti ao filme Monstros versus Alienígenas e nesse vídeo eu vou trazer um resumo sobre esse filme, um resumo desse filme aqui, então não se esqueçam de assistir esse vídeo até o final. Aqui no início desse filme nós conhecemos a personagem Susan, que é uma garota que vai casar com Derek. Derek esse que é um cara que pede ela em casamento enquanto ele está ao vivo apresentando um programa jornalístico de tempo, né? Após isso, no dia seguinte, após a personagem ter aceitado se casar com ele, nós vemos a festa da cerimônia, onde nós também vemos as preparações de tudo e os pais da Susan preparando ela e o próprio noivo dela. Até que em um determinado momento, depois que a Susan conversa com o Derek, isso ela já vestida, prestes a se casar, ela acaba sendo atingida por um meteorito grandioso que vai até a direção dela, que acaba sujando ela por completo. Mas uma das personagens lá acaba encontrando ela e consegue limpar o vestido dela a tempo dela conseguir entrar na igreja para poder se casar com seu noivo. Mas naquele momento, quando ela vai se casar com o Derek, o corpo dela acaba ficando um pouco brilhoso, brilhoso até demais. E isso aí, tanto o noivo dela, Derek, quanto as outras pessoas acabam percebendo o que está acontecendo com ela. E nesse momento, o corpo dela acaba ficando gigantesco, cara. O corpo dela cresce demais e ela fica no máximo uns 15 metros de altura, fazendo todas as pessoas que foram convidadas para o casamento, que são amigos e familiares dela, ficarem completamente atormentados, cara, ficarem com medo e assustados, e eles começam a correr pra caramba dela, né, por estarem com medo da personagem. A Susan tenta acalmar seu marido Derek e também as pessoas, mas isso não funciona muito porque ali rola um caos gigantesco. E um dos personagens que são convidados ali do casamento acaba ligando para uns militares aí, para um centro militar, que acaba vindo rapidamente e acabam atirando na personagem Susan. Então eles acabam achando um jeito de jogar nela uma injeção grandiosa que poderia apagar ela temporariamente, algo que acaba funcionando, mesmo que em um momento em específico ela acaba atacando essa própria vacina que foi tacada nela, também um dos soldados, cara, o que torna uma cena muito engraçada, porque a injeção que é jogada nela, né, tem uma agulha do tamanho adequado para o tamanho que ela foi crescer, né, que é 15 metros. Então, ao ela atacar essa injeção no soldado, causa uma dor grandiosa no soldado, cara. E é uma cena muito engraçada e dolorosa ao mesmo tempo. E após a Susan ser atingida por esse tranquilizante, ela acaba sendo mantida presa em um local que é uma instalação governamental, onde ali ela acaba conhecendo um personagem que se chama General WR, que é um cara que meio que comanda ali, que é um soldado barra agente ali, que é um soldado militar. Mas ela também acaba conhecendo um doutor que se tornou meio humano, meio barata, após alguns acidentes relacionados a uma criação científica que ele estava tentando construir, que causou essa tragédia dele acabar se tornando, infelizmente, né, e sem querer, uma barata humanoide. E também ali nós somos apresentados a um personagem que é o Magosma Azul, que é um resultado de um experimento científico envolvendo alimentos que fez com que dois cientistas aleatórios acabassem desenvolvendo essa gosma azul, que também se comunica. E também nós somos apresentados a um personagem que é um peixe, que é metade peixe, metade macaco pré-histórico de 20 mil anos atrás. E foi descongelado e resgatado há muito tempo atrás. No momento, a personagem Susan acaba sendo apelidada de Ginórmica por um dos militares ali. E ela acaba sendo informada que ela está proibida de se comunicar com seus amigos e familiares. E isso porque tanto a Susan e os outros são considerados monstros que vão ficar ali presos para sempre. Enquanto isso, em uma nave espacial misteriosa, um cara que tem uma aparência de Lula, né, uma aparência monstruosa de Lula, que se chama Galaxtar, é alertado de uma aparição de uma substância completamente poderosa que se chama Quantanium. E por isso ele manda um ser robótico grandioso até a cidade para poder recuperar essa substância que para ele é completamente poderosa. E com isso os militares e também o presidente dos Estados Unidos acaba sendo alertado de que essa presença desse robô está ali nos Estados Unidos, né? Eles são informados da presença desse robô e o presidente acaba tendo a ideia de se comunicar com esse robô. Mas por incrível que pareça, eu não sei por que o presidente ele decide tocar a música XOF
para o personagem lá que é o robô acabar ouvindo, e ele tem em mente que ao fazer isso ele vai conseguir se conectar, se comunicar, né, e resolver a situação, mas ao tocar a música XOF ali no teclado, nada disso adianta e o monstro tenta atacar o presidente, fazendo todos ali ficarem completamente desesperados e começarem a atirar no robô, fazendo assim os militares acabarem levando o presidente para de volta do helicóptero. Mas ali em um determinado momento, o W.R. Monger acaba convencendo o presidente de que eles poderiam juntar a Susan e os monstros para poder tentarem derrotar o robô e assim eles conseguirem a sua liberdade. E o presidente, por incrível que pareça, aceita essa proposta. E aliás, tem um outro personagem ali, uma outra, no caso, personagem que é completamente monstruosa, que está ali juntamente com a Susan, com o doutor e com a Gosma, né? Ali, e aquele cara lá que é metade peixe, metade humano e metade macaco, entendeu? Então é isso. Tem um outro monstro ali grandioso que é até maior do que a personagem Susan, né? Ali, juntamente com eles. E ao presidente aceitar essa proposta, o militar lá, né? O W.R. Monger acaba avisando isso para Susan e para os outros personagens que acabam aceitando essa proposta, já que se eles conseguirem derrotar esse robô, eles vão ter as suas liberdades e vão poder sair daquele local onde eles estavam presos por muito tempo. Aliás, aqueles monstros ali, né, que são os personagens sem ser a Susan, estavam presos ali há mais de 50 anos, cara. E no momento que o robô, né, mandado pelaquele alienígena, acaba destruindo a ponte Golden Gate, a Susan e os outros personagens vão ali para poder tentar derrotar aquele robô e depois de muita, mas muita dificuldade mesmo, pela pouca experiência de combate que todos ali têm, eles, por incrível que pareça, conseguem resolver a situação e acabam derrubando o robô por completo, cara. Acaba conseguindo destruir, né, vamos dizer assim, o robô, fazendo até o próprio vilão desse filme, que é aquele alien lá que estava lá comandando o robô, ficar completamente bolado com a situação. E ao Galaxter, né, que é o vilão desse filme, ver que ele foi derrotado, que o robô que ele mandou foi derrotado, ele traça um caminho até a Terra para poder tentar e capturar aquele objeto precioso que ele estava atrás desde o início do filme. Enquanto isso, a personagem Susan decide, juntamente com seus amigos monstros, voltar para casa. Isso porque ela sempre está comentando que está com saudades do seu noivo, dos seus familiares e principalmente do Derek, que é o noivo dela, e por isso ela decide voltar para casa para reencontrar os seus pais, que acabam tanto reencontrando a própria filha e também conhecendo aqueles monstros ali que estão juntamente com a sua própria filha. Mas ao chegar ali, a personagem acaba se decepcionando, isso porque ela descobre que o Derek, que é o esposo dela, não está nem aí para ela, não está muito ligando para ela, está até com medo dela, né? E isso acontece no momento em que ela tenta reencontrar ele de uma maneira um pouco inusitada. Isso porque ela literalmente pega ele com a mão, mas isso não é motivo, porque ele já conhecia ela. E a única coisa que aconteceu com ela foi ela crescer, mas a consciência dela estava intacta, então ele meio que se desfez dela e ele já estava com planos de ir para outro local, para outra cidade aparentemente, para poder manter o seu trabalho como jornalista, esquecendo completamente da existência dela e do que eles viveram por muito e muitos anos juntos, fazendo ela ficar completamente decepcionada com a situação. Depois de um tempo, ao estar sozinha refletindo sobre a vida, ela acaba reencontrando seus amigos e desabafando para eles, né, sobre tudo que aconteceu envolvendo ela e o Derek. Só que em um momento, aquele Galaxter, que é o vilão, acaba aparecendo novamente e também acaba atirando naquele monstro grandioso ali que era amigo, que é tanto da Susan quanto do Doutor, quanto da Gosma e também daquele peixe lá, daquele metade humano e metade peixe. O nome desse monstro que eu falei para vocês é o Insectasaurus, esse é o nome dele. Em um embate, enquanto o Galaxter, o vilão do filme, acaba tentando sequestrar a Susan e a Insectossauro acaba tentando salvar a Susan, ela não consegue isso porque o Galaxter acaba dando um tiro nela, né, um tiro a laser nela, e aparentemente matando a Insectosaurus, fazendo todos ali ficarem completamente chateados e tristes com tudo o que aconteceu. Em uma cena, enquanto o Galaxter está tentando contar o seu plano para a personagem Susan, ela tem um outro apelido, mas eu vou falar aqui Susan, tá? Enquanto ele está prestes a contar tudo o que ele vai fazer para Susan, a Susan consegue se desprender da onde ela estava presa e começa a perseguir o Galaxter, fazendo ele ficar completamente horrorizado e começar a correr dela até onde ele pode.
Mas a personagem Susan acaba sendo presa por uma máquina que acaba extraindo o seu Quantanium, né, que é aquele poder que faz com que ela fique grande, e assim que essa máquina prende e acaba pegando esses poderes que ela tinha, ela acaba voltando ao seu tamanho normal e, entre aspas, acaba perdendo os seus poderes. Então o próprio vilão Galaxter usa isso para benefício próprio e acaba usando a quantidade de Quantanium do corpo da Susan para poder criar várias réplicas dele mesmo. Então Galaxter acaba criando várias cópias dele mesmo para poder eles servirem ele e acabarem concretizando o plano dele. Plano esse que também é de invadir a Terra. Mas após isso, o personagem Monger, né, que é aquele militar lá, ele consegue colocar o Bob, o Link e o Doutor, né, Barata dentro de uma nave a bordo, onde eles acabam resgatando a Geomirka, que é a própria Susan, e eles seguem para o núcleo de energia principal, onde o Doutor e a Susan confrontam pessoalmente o Galaxter na ponte. Com os tempos se esgotando, ela consegue enviar uma bola de Quantanium, né, que é aquele poder que faz com que ela fique grande, sobre ela mesma, fazendo os poderes monstruosos dela voltarem ao normal. E assim que essa bola de Quantanium acaba pegando nela, ela acaba voltando a ficar completamente grandiosa, cara. Ela acaba voltando a ter os seus 15 metros de altura. E eu havia mencionado que aquele Doutor Barata estava dentro da nave ali, isso porque depois de um tempo, ele, aquela gosma azul e o personagem que é metade humano, metade peixe, e acabaram entrando dentro da nave para poder tentar resgatar, né, a personagem Susan. E para isso eles acabam tendo a ideia de se fantasiar e fingir ser os alienígenas, algo que funciona aparentemente para o Doutor Barato e para a Gosma, mas que não funciona para o Homem-Peixe, o que faz com que, tipo, eles fiquem até confusos, mas eles acabam seguindo o baile, né? No caso, a tradução, seguindo a missão principal e o que eles tinham que fazer. Após a Susan, aquele Doutor Barata, a Gosma e aquele outro personagem que é metade peixe, metade humano, darem sair daquele local, o personagem que é o W.R. Monger, né, que é aquele militar, acaba vindo juntamente com a personagem Insectasaurus, né, para poder resgatar a Susan e os outros personagens. E a personagem Insectasaurus acaba se demonstrando ser uma personagem que é uma borboleta, cara, que ela só abrochou. Ela não estava morta naquele momento, ela só era um monstro, né, grandioso, uma espécie grandiosa que estava prestes a desabrochar. Então a nave do Galaxter, né, que é o vilão, acaba se autodestruindo, cara. Isso acontece, a nave se destrói com o próprio vilão dentro da nave, cara. Fazendo assim os personagens terem conseguido destruir esse vilão aí e salvar a humanidade. Depois disso, a Susan volta para casa para encontrar seus pais, familiares e amigos. E por incrível que pareça, as pessoas que tinham medo dos monstros que são amigos da Susan e que também tinham medo da Susan, agora ao ver que eles conseguiram salvar a humanidade e salvaram, eles ficam completamente lisonjeados e agradecidos e acabam não tendo mais medo deles. Algo que era muito recorrente no início, porque no início todos os humanos, vamos dizer assim, cara, com razão, tinham muito medo daqueles monstros e agora eles não têm mais por saberem que eles são amigos, que eles são aliados da sociedade. E com isso, o personagem Derek acaba aparecendo e tenta pedir desculpa para Susan, mas a Susan só vê que ele é mais um interesseiro que esperou a oportunidade dela estar de boa para poder tentar, né, voltar com ela, só que ela não aceita. E enquanto isso, né, o Derek vira para ela e fala que agora a gente pode voltar a ser um casal, e tipo assim, me faça um favor, você pode ser... E tipo assim, me faça um favor, você pode ser entrevistada por mim, porque se você for ser entrevistada por mim, eu vou ganhar um cargo a mais no meu trabalho. Então, após a Susan ver que as intenções do Derek eram completamente intenções de, tipo assim, eram completamente interesseiras e não porque ele se importava com ela, ele acabou dando um peteleco grandioso no Derek, fazendo ele voar alto. Mas ele acaba sendo salvo pelaquela gosma azul, isso porque a Susan pede isso. Mas no final das contas, o Derek acaba sendo envergonhado na frente das câmeras, cara, para todo mundo ver. Tanto os que estavam ali presentes na hora, quanto os que iriam assistir o que foi gravado naquela câmera. Depois disso, aquele militar, o Monger, acaba afirmando, né, que um caracol gigantesco chamado Escargantua está prestes a se dirigir, né, está prestes a ir até Paris, França, para poder destruir o local ali ou fazer algo, né, que vai ser um desastre. E com isso eles acabam recrutando, né, esse militar acaba recrutando novamente a Susan e os monstros para poder resolverem mais uma situação, mais uma missão específica. E é ali que o filme acaba.
Tipo, gente, eu já tinha assistido esse filme, mas eu era muito, mas muito pequeno. Aliás, eu tinha um brinquedo daquela gosma azul, então essa animação é muito nostálgica pra mim. E olha só o enredo desse filme, cara. Uma garota que é casada, né? Acontece tudo com ela, ela vira um monstro, vai para um local onde tem vários monstros e depois ela tem que se juntar com eles para poder destruir, né, um outro monstro que vai tentar, né, destruir a humanidade, né? Vê se isso aqui não é cinema, cara. Isso para mim é cinema puro. Isso aqui é incrível, é sensacional. Mas brincadeiras à parte, mesmo esse filme tendo uma história bem simplória, ele é interessante. Eu até comentei com um amigo meu, pô, o filme é bem simples, cara. Eu pensei que ele não era tão simples assim. Mas o fato de eu falar que ele é simples não diminui a obra, cara. Até porque é uma obra boa, cara. É legal, a animação é legal, o filme é legal, a história é legal, os personagens são engraçados, são cativantes. Eu não falei várias piadas relacionadas. Eu não falei várias cenas engraçadas desse filme para poder não estender muito o vídeo que ser direto. Mas, cara, esse filme é muito engraçado, tem várias cenas muito bem feitas e muito legais, cara. Várias piadas, né, visuais que funcionam muito bem nessa obra e diálogos sensacionais com personagens incríveis. Então é uma obra que vale muito a pena assistir, eu gostei bastante e recomendo para quem quiser assistir. Mas esse foi o vídeo, gente. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, porque ao fazer isso vocês vão estar me ajudando bastante. E também, cara, comentem aqui se vocês gostaram ou não desse conteúdo. E por favor, gente, não se esqueçam de deixar o like, porque isso é muito importante e me ajuda bastante aqui. Comentem aqui o próximo filme que vocês querem que eu traga um resumo grandioso aqui para vocês, porque vai ser muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui!